Abra, por favor, a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O domingo passado nós lemos Gênesis 1:1. Hoje vamos para Gênesis 1:2. Se calhar a outra altura, Gênesis 1:3, 1:4, 1:5, assim sucessivamente. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus está aqui. Sim, eu posso sentir. Deus está aqui. Está escrito assim. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O domingo passado nós lemos o versículo 1, e o tema da nossa conversa foi uma declaração tridimensional, onde nós primeiro aprendemos a respeito da declaração de eternidade, no princípio. Depois aprendemos a respeito da declaração de causalidade, criou Deus. E terminamos defendendo a declaração de transcendência, criou Deus os céus e a terra. Hoje, em breve tempo, vamos falar sobre a bendita doutrina da criação. Repita, por favor, a bendita doutrina da criação. A bendita doutrina da criação. Mais uma vez, a bendita doutrina da criação. A bendita doutrina da criação. Minhas irmãs e meus irmãos, a doutrina da criação é uma doutrina bendita, pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque ela nos fala de um Deus independente da criação. Segundo, a doutrina da criação é uma doutrina bendita, porque ela nos fala e nos ensina de um Deus cognoscível, ou seja, um Deus passível de ser conhecido em sua natureza e em seus procedimentos. Porque o meu texto diz, havia trevas na face do abismo, e disse Deus, no versículo 3. E finalmente, meus irmãos, a doutrina da criação é uma doutrina bendita, porque ela nos revela a natureza da terceira pessoa da Trindade. O meu texto diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia, irmãos. Amém. Começo por então defender a primeira proposição. A doutrina da criação é uma doutrina bendita, porque ela nos fala de um Deus independente da criação. Autores dizem que independência de Deus significa afirmar que Deus não necessita de nós nem da sua criação para nada. Não há nada na criação de que Deus necessita. No entanto, o facto de Deus não precisar da criação não significa que Ele não se deleita na criação. Os céus e a terra, o homem, a mulher e os animais, dele Deus de nada precisa. Mas ainda assim, estes geram-lhe alegria e conforto no seu coração. Pois Deus expressou sua natureza na criação. E por causa disso, a ordem criada, embora ele seja independente da sua criação, ainda ele sente prazer e alegria na sua criação. Por essa razão, meus irmãos, sobretudo o capítulo 1, aparece o grande refrão, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Vejamos alguns factos na doutrina da criação que provam que Deus é independente da sua criação. Primeiro, o meu texto diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Reparem a lógica. O versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 está a dizer que havia trevas sobre a terra. Havia a terra sem forma e vazia. A pergunta é, se Deus já criou o céu e a terra, por que o versículo 2 está a dizer mais que a terra era sem forma e vazia? Se o versículo 1 nos mostra uma criação completa, por que o versículo 2 vai nos falar de uma criação destruída? Esta é a primeira evidência. A segunda evidência, meus irmãos, reparem que o versículo 3 vai dizer que disse Deus, haja luz. Mas o sol só vai ser criado no outro dia, no segundo dia, no versículo 7 a 8. Como é que Deus vai criar luz sem o sol? Como é possível termos luz sem sol? Será que Deus criou primeiro a terra e depois Satanás destruiu e agora Deus veio refazer outra vez? Porque o meu texto diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, um cenário de total destruição. Quem destruiu a primeira terra que Deus criou? Ou então Deus já a criou destruída? Deus é independente da sua criação. Outro facto,
O céu apenas foi criado no segundo dia. E onde é que Deus vivia antes de ter criado o céu? Se nós entendemos que Deus habita no céu, mas o céu só foi criado no segundo dia, onde é que ele vivia então? Paulo responde no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor de toda a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui está a resposta. Agora então devo entrar na confusão teológica e histórica para reforçar a historicidade do meu texto de hoje. A terra era sem forma e vazia. Deus, escute bem, embora tendo poder para apenas falar uma palavra e tudo ser criado espontaneamente e de uma só vez, ele decide mostrar a sua independência da criação, criando a criação passo a passo. Onde é que começa o primeiro dia na criação? Não apresenta aqui. E em que momento é que Deus criou essa terra informe? Também não aparece aqui. Deus é independente da criação, mas não começou por criar uma terra completamente formada. Ele decidiu criar uma terra carente de outros ajustes. Dito de outra forma, Deus estava a nos ensinar que tudo na vida seria consequencial, processual, passo a passo, uma coisa de cada vez. Deus está ensinando, através da doutrina da criação, que no mundo e na vida diária, você nunca vai conseguir nada de uma vez. Nada. Absolutamente nada te será dado de uma única vez. Você vai procurar uma menina que você gosta. Se ela te aceitar no primeiro dia, e no primeiro dia você dar beijo na boca dela e ir para a cama com ela, deixa esta mulher diabólica. Não presta nem para casar, nem para convidar para sair, não presta para nada, essa sacerdotisa de Satanás, porque tudo na vida tem que obedecer estágios, processo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. É o que Deus está mostrando na doutrina da criação. A segunda coisa que Deus está mostrando na doutrina da criação, a criação nos mostra que Deus é cognoscível, ou seja, Deus é possível de ser conhecido em sua natureza e em seus procedimentos. Repare o seguinte cenário: a criação indica etapas, ainda que Deus pudesse fazer tudo de uma só vez, como já expliquei. Isso não significa incapacidade de Deus. Deus primeiro criou a matéria, Deus primeiro criou o espaço e depois Deus criou o tempo. A matéria, esse tridente, a matéria, o espaço e o tempo é que estavam desorganizados no versículo 2. Mas Deus criou a si mesmo. A matéria, o espaço e o tempo estavam sem forma e vazia. Ou seja, não tinham forma comparado à terra terminada no dia 6º. E era vazia porque o homem e os animais só apareceram na terra no dia 6. O que Deus está mostrando é que tudo é processual e tudo é evolutivo na perspectiva de Deus, não na perspectiva da ciência. Repare outra vez. No primeiro dia, Deus criou a luz, para no quarto dia criar o sol e a lua. Onde é que saiu a luz sem o sol? E como é que a noite escurecia sem a lua? Dia 2, Deus criou o céu e as águas. E no dia 5 criou os peixes e os pássaros. No dia 3, Deus criou a terra e a vegetação. E no dia 6 colocou o homem e os animais. Conclusão: Deus não faz nada sem juízo. Tudo que Deus faz no princípio está a ver o fim. E o fim aponta para o princípio. Tudo tem propósito. Deus também está nos ensinando que quando você olha para uma criança de 1 ano, você tem que aprender a conectar o presente do seu filho com o futuro dele. Porque no primeiro dia, lua. No primeiro dia, luz. No terceiro dia, sol. No segundo dia, água e céu. No outro dia, vai quem vai viver lá. Ou seja, primeiro criou a estrutura e depois criou os habitantes. Meus irmãos, escutem aqui. Há jovens que dizem assim: pastor, engravidei. Engravidaste sim. Ou então, pastor, fui engravidada. E aceitaste sim, aceitei. Mas eu ainda vou continuar na casa do meu pai. Ele também ainda vai continuar na casa do pai dele, porque não temos onde morar.
Você não está aprendendo com a doutrina da criação, que nos ensina que o fim aponta para o princípio? Mas ô cabeça torta, você não sabe que se você entrar no namoro, o fim vai ser o reflexo do princípio? Você não sabe que namorar 6 anos, 7 anos, 8 anos de namoro, você não sabe que o princípio vai apontar para o fim? Você acha que vai chegar pura e santa no altar 6 anos de namoro? Assim você e o anjo Gabriel são primos ou como? Você saiu na mulher, o anjo Gabriel saiu no homem. Assim você no óbito no céu, na vossa família, o atunda gulume, o atunda gugai. A doutrina da criação nos ensina um Deus passível de ser conhecido em sua natureza e em seus processos. Tudo começou sendo escuro. Escuta bem esta parte, é maravilhosa. Tudo Deus começou deixando que fique escuro. Repara, o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. A primeira coisa que Deus criou não é a luz, são as trevas. Não, mas pastor, na catequese aprendemos, sim, o texto diz no versículo 3 que disse Deus, haja luz. Ora bem, a luz veio para expulsar a treva que já existia. Porque onde não há nada, tem que ficar escuro. E o que Deus estava nos ensinando ao criar primeiro a escuridão? De forma prática você quer começar um negócio, você nunca começa com luz, começa sempre com escuridão. Quero começar um investimento, segura na tua mão, está escuro. Quero construir a minha casa, segura no teu bolso, está escuro. Quero viajar para Luanda, segura no bolso, está escuro. Eu quero entrar num relacionamento com um jovem bom, uma jovem boa, você olha à tua frente, está escuro. Só vem o que bebe, oco. Eu também te gosto, oco. Quando a mãe dele vem se concentra, quando a mãe vai, oco. Tá escuro. Tudo começa com escuridão. Deus começou a sua criação com a escuridão para mostrar para os homens. Tudo, a doutrina da criação está nos revelar natureza e procedimentos de Deus. Tudo na nossa vida começará com escuridão. O seu casamento sempre começará com escuridão. Você olha para a tua mulher, não lhe faz nada, vão ter problema. Você lhe faz alguma coisa, vão ter problema. Eu conto sempre a história daquele afilhado que disse, eles a discutirem, padrinho, é o filho, afilhado, mas o que fizeste na menina? Padrinho, eu não lhe fiz nada. A menina disse, é por isso que estamos a discutir, porque ele nunca me faz nada. Mas o afilhado faz-lhe só alguma coisa. Tudo começa com escuridão. Tudo começa com escuridão. Tudo começa com nada. É o que Deus está nos ensinando com a doutrina da criação. A terceira coisa, estou correndo porque o tempo já não é meu amigo. A doutrina da criação nos revela a natureza da terceira pessoa da Trindade. O meu texto diz, a terra, porém, estava, não é tornou-se, estava, ou seja, Deus já a criou sem forma. Não há nenhum acidente cataclísmico, não há nenhum acidente angelical que estragou a terra de Deus. Deus decidiu começar uma terra estragada. Ele decidiu fazer assim. E naquela confusão, faísca daqui, água daqui, montanha daqui, a matéria e o tempo, tudo desorganizado, nem havia dia, nem havia sol. Havia a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. O meu texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava, traduzida aqui do hebraico, significa que o Espírito Santo estava a transmitir energia sobre as águas. É a mesma palavra que nós usamos quando nós olhamos uma galinha que põe ovos, depois senta por cima dos ovos para aquecer os ovos, para depois de algum tempo nós ouvirmos potó, potó, protató, protató.
Porque a galinha pairou sobre os ovos. Aleluia. Amém. Aqui então a doutrina da criação nos ensina a natureza da terceira pessoa da Trindade. Se ele aparece logo pairando sobre a confusão, Deus estava mostrando que a igreja, que viria a ser criada mais tarde, viveria no mundo da confusão. Por isso Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, e estará convosco para sempre. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas para governar a confusão. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas como sinal de sustentação e preparação para o passo seguinte. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas para preservar a natureza de Deus. Qual é a imagem que é passada aqui? Pergunta para o seu amigo: a tua vida está numa confusão? Pergunta para ele. A tua vida está, parece essa terra sem forma e vazia? Pergunta para ele. Como é que está a tua relação com os teus vizinhos? Como está... Não, chega. Como está a tua relação consigo mesmo? Porque há pessoas que não têm paz nem consigo mesmo. Elas não precisam de mais amizades. Ela própria é uma pior amizade para ela própria. Aqui no Nemaús temos pessoas que aqui ninguém é amigo dela, mas ela é uma perdida, ele é um perdido, mas ninguém lhe fez perder. Ela própria é inimiga de si mesma. Mesmo que ela não tiver amigas, ela consegue perder-se sozinha. Se a tua vida está em confusão, olha o Espírito Santo pairando sobre as águas. Eu devo orar assim: Senhor, eu sinto que há aqui alguém que a sua vida parece uma terra sem forma e vazia. Aquele homem que trazia milupa foi embora. Aquele homem que me abraçava à noite foi embora. Aquele homem com quem sonhei foi embora. Aquela mulher que eu imaginei não é a que eu casei. A mulher que eu pedi não é o que Deus trouxe. A formação que eu quis fazer não acabei. O papai não conseguiu a propina. A nossa casa de aluguel está uma confusão. A obra parou há muito tempo. A dívida está subindo até o cabelo da cabeça. Já troquei de número de telefone mais de 5 vezes para fugir às dívidas. A terra está sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, aleluia, amém, pairava sobre o quê? Agora escuta que vou te dizer. Neste meu texto, escuta bem, vou terminar. Nesse meu texto, a confusão da água e da escuridão parece querer chamar mais atenção que a presença do Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia. Parece querer mostrar mais, parece querer revelar-se mais do que a presença do Espírito Santo. O que eu quero ensinar? O que eu quero ensinar é que a confusão na nossa vida sempre tentará nos causar mais impacto do que a presença da bênção do Espírito Santo. Nós ficaremos mais atentos ao que nos dói do que aquilo que nos faz sorrir. Ao invés de reclamar pela mulher bruta que você tem, devias reclamar porque você tem mulher. Devias agradecer porque você tem mulher. Ao invés de bater a criança porque é malandra, devias agradecer porque tens filho. Ou seja, devíamos aprender a olhar o Espírito que paira e não a nos conformar com a dor que nos dói. É o que a natureza está a nos ensinar através da criação. A tua forma de viver, a tua vida, se estiver sem forma e vazia, o Espírito Santo é convidado para poder pairar sobre ti. Vá para a sua casa e ore a Deus e diz assim: Senhor, assim como o Senhor criou a terra inicialmente sem forma e vazia, assim se encontra também a minha vida. Não há nada orientado na minha vida. E eu vou vos dizer uma coisa: não há aqui ninguém nesta sala que não tem uma parte da sua vida que não tem forma e que não está vazia. Você pode estar bem no seu relacionamento, mas pergunta no teu bolso como é que você está.
Você pode estar bem no teu bolso, procura no teu coração como é que você está. Você pode estar bem no bolso, no coração, pergunta na tua colega se todos te gostam. Pergunta! Ficas aí, poto, pensa que todos te gostam, foram comprar tala. E será na boca por causa da maninha. Porque a boca é que revela mais a maninha. A boca é que revela mais a maninha. Por isso a nossa oração é: Senhor, envia o Espírito Santo para pairar sobre nós, controlando toda a confusão da minha vida, controlando toda a desordem da minha casa, porque sem Ti nada posso fazer. Que Deus nos abençoe. Amém.